Atos dos Apóstolos, capítulo 22. Homens, irmãos e pais, ouvi agora a explicação que vos apresento. Ao perceberem que eu lhes falava em língua hebraica, fizeram ainda maior silêncio. E eu lhes disse: Sou um homem judeu, nascido em Tarso, na Cilícia, mas educado aqui, nesta cidade, aos pés de Gamaliel, instruído segundo a exatidão da lei de nossos pais, cheio de zelo por Deus, assim como vós todos sois hoje. Persegui este caminho até a morte, prendendo e lançando em cadeias homens e mulheres. Disto podem testemunhar o sumo sacerdote e todo o conselho dos anciãos. Deles recebi cartas para os irmãos e parti para Damasco, a fim de trazer de lá, algemados, os que ali se encontrassem, para que fossem punidos em Jerusalém. Mas aconteceu que, ao aproximar-me de Damasco por volta do meio-dia, repentinamente uma grande luz do céu me envolveu. Caí por terra e ouvi uma voz que me dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E eu respondi: Quem és, Senhor? E ele me disse: Eu sou Jesus o Nazareno, a quem tu persegues. Os que estavam comigo viram a luz, mas não compreenderam a voz daquele que me falava. Então perguntei: Senhor, o que devo fazer? E o Senhor me respondeu: Levanta-te, vai a Damasco, e ali te será dito tudo o que está determinado que faças. Como eu não podia ver, por causa do fulgor daquela luz, fui conduzido pela mão dos que estavam comigo, e cheguei a Damasco. Um homem chamado Ananias, piedoso e fiel à lei, respeitado por todos os judeus que ali moravam, veio até mim e, aproximando-se, disse: Saulo, irmão, recobra a vista. E naquele mesmo instante eu pude ver. Então ele me disse: O Deus de nossos pais te escolheu para que conheças a sua vontade, vejas o justo e ouças a voz da sua boca. Pois tu serás testemunha dele diante de todos os homens daquilo que viste e ouviste. E agora, o que estás esperando? Levanta-te, recebe o batismo e lava os teus pecados, invocando o seu santo nome. Mais tarde, quando voltei a Jerusalém e orava no templo, caí em êxtase e vi o Senhor que me dizia: Apressa-te e sai logo de Jerusalém, porque não aceitarão o testemunho que dás a meu respeito. E eu respondi: Senhor, eles sabem que eu encarcerava e açoitei nas sinagogas os que criam em ti. E quando o sangue de teu mártir Estevão foi derramado, eu também estava presente, consentindo na sua morte e guardando as vestes dos que o matavam. Mas ele me disse: Vai, porque eu te enviarei para longe aos povos das nações. Eles o escutaram até esta palavra, mas depois disso levantaram a voz e gritaram: Tira da terra um homem como este, ele não deve viver. Enquanto gritavam, lançavam suas vestes e atiravam poeira ao ar. O tribuno ordenou então que Paulo fosse levado à fortaleza, detido e interrogado sob açoites, para saber por que motivo o povo gritava contra ele. E quando o amarraram com correias, Paulo perguntou ao centurião que ali estava: É permitido flagelar um cidadão romano sem que tenha sido condenado? Ao ouvir isso, o centurião foi avisar o tribuno, dizendo: O que vais fazer? Este homem é cidadão romano. O tribuno veio e perguntou: Dize-me, tu és romano? E Paulo respondeu: Sou. O tribuno replicou: Eu consegui esta cidadania por grande soma de dinheiro. E Paulo disse: Pois eu a possuo de nascimento. E imediatamente afastaram-se os que iam interrogá-lo, e o tribuno teve medo, ao saber que ele era cidadão romano e que o havia mandado prender. No dia seguinte, querendo saber com exatidão por que razão era acusado pelos judeus, o tribuno soltou Paulo, mandou reunir os sumos, sacerdotes e todo o conselho, e trazendo Paulo, apresentou-o diante deles. Comentário patrístico principal. Autor: São João Crisóstomo. Obra: Homilias sobre os Atos dos Apóstolos. Homilia dedicada aos discursos e à conversão de Paulo. Crisóstomo vê em Atos 22 a manifestação clara de dois movimentos fundamentais: a iniciativa soberana de Deus na conversão, a luz e a voz que provém do céu, e a resposta humana realizada na humildade e obediência. A repetição do próprio nome, Saulo, Saul,
não é apenas uma chamada de atenção, mas uma personalização do juízo e da misericórdia. Deus chama o homem pela sua identidade para o transformar interiormente. A luz que envolve Saulo representa a epifania de Cristo ressuscitado que ilumina e julga ao mesmo tempo, revela a verdade e desfaz a cegueira da impenitência. Crisóstomo insiste também na importância do testemunho humano instituído na Igreja. Ananias, homem piedoso segundo a lei, é o instrumento que confirma a obra divina mediante o sacramento, batismo e o acolhimento fraterno. Assim se vê, na conversão de Paulo, a harmonia entre a graça direta de Cristo e o ministério sacramental e pastoral da comunidade. Deus chama, a Igreja acolhe e sela através do batismo, e o convertido torna-se testemunha universal. Finalmente, Crisóstomo sublinha a humilhação social de Paulo, prisões e escárnios, seguida da missão universal. A perseguição transforma-o em apóstolo para as nações, mostrando que a verdadeira grandeza cristã nasce da obediência humilde e do envio missionário. Queridos ouvintes, chegamos ao fim deste audiolivro e quero expressar minha profunda gratidão a todos que permaneceram conosco até aqui. Sua dedicação em acompanhar essa obra é um verdadeiro sinal de busca pela sabedoria e pelo crescimento espiritual. Que o conteúdo ouvido possa nutrir sua alma e fortalecer sua fé. Aproveito para convidá-los a explorar as playlists do canal Caminho Católico, onde vocês encontrarão outros tesouros espirituais. São obras que podem acompanhar e iluminar sua jornada, como Castelo Interior de Santa Teresa de Jesus, Confissões de Santo Agostinho, Palavras Bíblicas com o Evangelho comentado por grandes eclesiásticos, Filoteia de São Francisco de Sales, Tratado da Verdadeira Devoção à Santíssima Virgem de São Luís Maria de Montfort, A Imitação de Cristo de Tomás de Kempis e As Três Idades da Vida Interior do Padre Garrigou Lagrange. Cada uma dessas obras oferece um caminho profundo de reflexão e conversão, e espero que possam encontrar nelas a mesma riqueza espiritual que proporcionaram a tantas gerações. Nosso canal está sempre aberto para quem deseja aprender e crescer na fé. Continue nos acompanhando e compartilhando essa jornada espiritual. Mais uma vez, obrigado por sua presença e que Deus abençoe a todos.